Enem 2020, um massacre para os candidatos. Diante do caos causado pela pandemia da Covid-19, muitos candidatos que estavam na corrida se preparando para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, viram que o zelo e o respeito pela vida não estão nas prioridades do governo federal. Prova disso foi o descaso com milhares de candidatos na primeira fase do exame, realizada no último dia 17/1, que resultou numa onda de reclamações pelos estudantes e candidatos que sentiram na pele o descaso diante do caos. Na primeira etapa da aplicação, cerca de 5,8 milhões de candidatos foram inscritos para fazer as provas. Porém, somente 2.680.697 candidatos fizeram o exame, 48,5% dos inscritos. Mesmo com os protocolos da segurança divulgado pelo INEP, muitos candidatos se sentiram inseguros com a logística adotada durante o exame. Na web, é possível encontrar candidatos insatisfeitos com a forma escolhida para a aplicação das provas. Segundo o INEP, o índice de abstenção em todo o país na primeira fase do exame foi de 51,5%, o maior de abstenção em toda a história do Enem. O maior índice havia sido registrado em 2009, com 37,7%. Em 2019, o índice do primeiro dia ficou próximo a 23%, de acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Como se não bastasse o alto índice de reclamações e insatisfações na primeira etapa do exame, o MEC insistiu em dar continuidade à segunda fase da prova. No último domingo, 24, o Índice Nacional de Abstenção do Enem 2020 subiu no segundo dia de prova e atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados. Este é o maior índice de toda a história do Enem. De acordo com o balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, 2.470.396 pessoas compareceram às provas, 44,7% deste domingo, e 3.052.633, 55,3%, faltaram. Ao todo, eram esperados 5,5 milhões de candidatos. Retrato de um governo egoísta, genocida e sem políticas públicas para gerir situações emergenciais. Enquanto líderes mundiais estão na corrida para evitar a propagação do vírus, no Brasil, o então presidente Jair Bolsonaro, sem partido, luta contra a ciência e tenta a todo momento brincar com a vida de milhares de estudantes em todo o país. Além de negar estudos científicos que certificam as vacinas contra o coronavírus, o presidente em exercício parece estar imerso ao mundo contrário com a atual realidade. Para o diretor do Simpro-DF, Hamilton da Silva Caiana, o fato do INEP comemorar o número de candidatos que realizaram a prova é comemorar o retrocesso, uma vez que a edição de 2020 foi histórica, o maior número de abstenção em toda a história do Enem, criado em 1998 e reformulado em 2009, durante a gestão do ministro da Educação, Fernando Haddad, no governo de Lula.
Isso demonstra a fragilidade do governo e a falta de seriedade. Além do Enem, a pandemia mostrou como o governo lida com a minoria. Tivemos um aumento de pobreza no país. O governo atual está sucateando diferentes áreas. A educação é uma delas. Temos que cobrar políticas públicas e defender o básico, afirma o diretor. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, foi anunciado pelo INEP a aplicação do Enem Digital, um projeto piloto que atenderá 95 mil candidatos, uma forma encontrada pelo órgão para tentar minimizar os estragos causados durante o exame.